A gente sabe que o mal não foi Deus que criou, fomos nós que na nossa liberdade optamos por percorrer um caminho longe de Deus. Olá, queridos devotos e paroquianos do Santuário São Judas Tadeu. Está começando mais um quadro nosso de entrevista. Momento para a gente aprofundar nossa fé, nosso conhecimento de Deus. Momento também para que a gente fortaleça a nossa fé. E hoje temos a alegria de ter aqui conosco o Padre Iágaro Domingos, que vai contar um pouco sobre a sua experiência vocacional, também sobre o seu trabalho perante a igreja. Então, Padre, seja bem-vindo ao nosso santuário, ao nosso estúdio, e que alegria o senhor ter aceitado estar aqui hoje com a gente. Alegria, Padre Said, estar aqui com vocês, e poder partilhar um pouquinho da nossa vida e de tudo aquilo que a igreja nos oferece para crescermos cada vez mais no conhecimento de Deus. Conte pra gente de onde o senhor é, onde o senhor trabalha, qual é a sua congregação, qual é a sua atuação hoje em dia. Eu sou natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu sempre costumo dizer, eu sou gaúcho, diferente do modelo que as pessoas têm, porque o pessoal acha que o gaúcho é o loiro de olho verde, eu sou o gaúcho mais nativo. Tenho hoje 51 anos, tenho também 7 anos de padre. Eu saí da minha cidade no ano de 2006, vim para o interior de São Paulo, na cidade de primeiro São João da Boa Vista, onde eu morei 1 ano. Depois fui para a cidade de Mococa, onde é a casa geral da comunidade ao qual eu pertenço, comunidade missionária Providência Santíssima, qual tive 10 anos de formação até ser ordenado padre. Atualmente eu trabalho na Arquidiocese de Ribeirão Preto. A nossa comunidade tem uma rádio comunitária, então eu sou, juntamente com a irmã Deigivan, somos coordenadores desta rádio comunitária, e também faço um trabalho de evangelização pelas mídias sociais, porque não tenho paróquia. Porque Deus me chama de fato também a ser itinerante, Além do trabalho nas redes sociais, prego encontro, substituo o padre que precisa de férias, de viagem, peregrinação, faço esse trabalho de itinerância também. Que legal. E a gente sabe que da sua influência nos meios de comunicação e o tanto que isso é importante, o tanto que é preciso que a igreja esteja presente. Teve um momento que você sentiu que era assim mesmo o seu chamado, uma situação que você falou assim, eu posso seguir por esse caminho e alcançar muitos corações, ou isso sempre foi um dom seu? Eu lembro, padre, que eu comecei a evangelizar assim pelas mídias, na verdade, no ano que eu fui ordenado diácono. Eu recebi um livrinho de um santo que eu tenho muita devoção, São Pedro Julião Eimar, o apóstolo da Eucaristia. Eu lembro que num retiro, a pessoa que estava conduzindo o retiro, a Reinalda, ela me presenteou com um livrinho de cabeceira, Flores da Eucaristia, pensamentos eucarísticos para todo dia do ano. E eu comecei a gravar áudios de cada dia daquele livrinho e mandava pelo WhatsApp. Foi a primeira forma de evangelização que eu fiz. E com o tempo, me aproximando de Facebook e dessas outras redes, comecei a aprender, assim, por acaso, que por meio das redes sociais poderia evangelizar também. E Deus foi capacitando até realizar o trabalho que eu faço hoje, que, eu não sou um expert, mas é um trabalho um dom que Deus foi me concedendo à medida que eu ia fazendo também. Bom, nós temos aqui algumas perguntas para fazer para o Padre Iágaro, para que a gente aprofunde a nossa fé, o nosso conhecimento de Deus. E o senhor está lançando um livro, não é mesmo? Que a gente tem aqui. Sim. Devocionário Espiritual de Cura e Libertação. Exato. Então, vocês podem adquirir, está sendo lançado pela editora Ângelos. Então, padre, conte pra gente qual foi a inspiração para escrever esse livro, por que o senhor pensou assim sobre este tema e sobre esta questão ali tão importante para nós de cura e libertação. Na verdade, eu nunca sonhei e pensei que eu poderia um dia lançar um livro. O
O sonho, na verdade, foi de Deus. E Deus sempre utiliza de pessoas, né? E graças a Deus, Deus colocou no meu caminho os amigos, irmãos, filhos da editora Ângelos, que me convenceram a lançar este livro. Que são paroquianos aqui do santuário. Graças a Deus. Com esse trabalho nas redes sociais, Deus foi colocando no meu coração, se algum dia eu pudesse fazer alguma coisa por escrito, seria uma coletânea de todas as orações que eu já fiz em algum momento nas lives que eu realizo. Lembro que durante a pandemia, padre, eu fazia 5 lives diárias. 5. Todas as orações que durante esse tempo todo eu fiz, a maioria delas estão no devocionário. Também lembro que eu não comecei a fazer live por causa da pandemia. Muito antes da pandemia eu já fazia live. Então a pandemia veio só potencializar o trabalho. Então todas as orações que eu já fiz nas lives estão no devocionário. E por que orações de cura e libertação? Aqui entra um pouco daquilo que é da minha história. Quando eu falo de cura e libertação, eu não posso esquecer a minha origem, né? A raiz da onde eu saí. Eu lembro pela minha família materna, só a minha mãe era católica, né? A minha avó era mãe de santo. Ela tinha um terreiro de umbanda, quimbanda e, como eu sempre digo, outras bandas. Tinha de tudo. E a minha avó, ela foi me educando para ser pai de santo. Então, tudo que na religião afro-brasileira se fazia, eu aprendi. A minha avó me levou no cemitério, me levou no mar, me levou na mata, me levou em encruzilhada, cruzeiro aberto, fechado. E se fosse em São Paulo, até no Rodoanel, ela me levaria. E eu fui aprendendo isso. Só que os projetos de Deus eram outros para mim. E a minha mãe, ela não gostava que eu participasse dessas coisas. E Deus foi providenciando os meios para me tirar disso. Hoje eu entendo que o porquê Deus me chamou a ser padre. E também permitiu eu viver tantas coisas que jovens e pessoas que não têm um chamado à vida consagrada ou religiosa vivem. Eu vivi tudo aquilo que um jovem hoje vive. Né? Claro, há 30, 40 anos atrás. Mas eu vivi tudo. Deus não me poupou de nada para que eu pudesse hoje realizar esse trabalho e apresentar este livro. Um devocionário espiritual de cura e libertação. Porque todos nós, num grau maior ou menor, precisamos ser curados e libertos na nossa história. Então, tenho certeza que isso vai tocar muitos corações. Esse livro pode levar a cura e a libertação de tantos corações que precisam, né? Sim. Todos nós precisamos, e que bom que tá de fácil acesso agora, né? Com certeza, com certeza. Quantas orações que brotaram do profundo do coração, né? Que interessante. Sim. Esses livros que retratam a vida, né? Nesse devocionário, então, tem muitas orações, né? Que a gente pode fazer. E como que é o contato do fiel que tem acesso a esse livro? Essas orações são para ser feitas diariamente, esporadicamente? Como funciona? Quando Deus colocou no meu coração escrever o devocionário, e a Maristela me convenceu a escrevê-lo, Deus falou assim: escreve aquilo que você faz. Então, todas as orações que eu fazia nas lives são orações da igreja. Orações que ao longo dos séculos, né, a tradição, a doutrina, o magistério, a Sagrada Escritura nos ofereceu. Então, o primeiro projeto era orações que você reza nas redes sociais, porque você vai ter um público que vai adquirir esse devocionário. Legal. Depois, Deus colocou, mas você pode fazer mais. Então, Deus colocou no meu coração abrir o devocionário com as orações básicas do cristão. Porque existem orações que são básicas, que a gente aprende na catequese e ficam esquecidas. Depois, Deus colocou, agora você vai fazer aquilo que diariamente você realiza. Então, orações diárias, como um louvor da manhã, um oferecimento do dia, uma oração antes das refeições, um exame consciência diário, uma oração da noite. Tem até oração que eu rezo todos os dias que eu vou viajar, porque eu vivo na estrada, padre. Ali tem a oração que eu rezo todo dia antes de viajar ou durante a viagem. Né? Uma oração pessoal minha para viagens eu coloquei no devocionário. Então você vai ter inúmeras orações. Tem orações voltadas à libertação por Jesus,
orações dedicadas a Nossa Senhora, aos anjos, aos arcanjos, a São José, o Pai da Divina Providência. Tem novenas, inúmeras orações. Então, na verdade, o devocionário contempla aquilo que você quer. Se você quer rezar todo dia, tem orações para todos os dias. Eu quero só uma novena, padre, eu não quero todo dia é demais para mim. Tem só a novena também. O ser humano pode atrair o mal para si? Como funciona? Porque a gente está falando de cura e libertação e a gente sabe que a gente precisa ser liberto do mal, que muitas vezes a gente escolhe por causa do pecado. Então, o ser humano pode atrair o mal para si? De que forma e como a gente foge dele? Boa pergunta. A primeira coisa, a gente sabe que o mal não foi Deus que criou, fomos nós que na nossa liberdade optamos por percorrer um caminho longe de Deus. Lembre que o mal é isso. Eu escolho trilhar um caminho longe de Deus. Se eu não estou junto de Deus, se eu não estou unido a Deus, automaticamente eu já estou dando brechas para o mal. O mal existe. E qual é a porta que se abre para o mal? O pecado. A doutrina, o magistério e tudo aquilo que a doutrina exorcística, não só a doutrina normal que nós seguimos, ensinada pela igreja, fala que a porta para o mal é o pecado. Como que eu posso fazer para me ver livre do mal, para me ver livre da ação do inimigo, padre? É uma autêntica vida cristã. O primeiro passo é isso aqui, oração. Eu digo que o devocionário ele nasceu assim, com um irmão gêmeo. Este é o devocionário espiritual de cura e libertação. Nós temos um projeto, se for da vontade de Deus, para em breve poder lançar um devocionário catequético. Que legal. De cura e libertação. Porque o primeiro passo para sermos curados é a oração. Mas a oração ela não vem separada daquilo que a igreja nos ensina como catequese. Eu saber que eu preciso ter uma autêntica vida cristã. Vida sacramental, vida de intimidade com Deus, vida de comunhão eucarística, de sacramento da penitência, fugir do pecado. Sim. As armas que Deus nos dá. Oração e autêntica vida cristã. E para ter uma autêntica vida cristã é preciso conhecimento mesmo. Conhecimento. Né? Saber. E é como a igreja nos diz, né? A fé e a razão que nos conduzirão para Deus. Nossa, que legal. Exato. Que bom. A gente tem que se envolver de tudo isso que a igreja nos oferece. Não só a oração, que é muito importante, o passo principal, mas também o ensinamento que ela nos transmite. Com certeza. Eu lembro que João 23 dizia que a igreja é mãe e mestra. Sim. É mãe porque ela acolhe, porque ela ama os seus filhos. E é mestra porque educa. Então a gente precisa desses dois caminhos. A intimidade com Deus na oração, mas ter o conhecimento e saber o que eu posso e o que eu não posso fazer. Saber até onde eu posso ir ou não ir. Saber as brechas que nós abrimos para que o mal também venha muitas vezes nos prejudicar. E somos sempre nós que abrimos as brechas. Sim. Padre, nós rezamos muitas missas por cura e libertação, mas aqui uma pergunta que eu acho que é de interesse de muitos. Toda missa não é por cura e libertação, então como que a gente pode entender isso? Toda missa ela é uma missa que cura e que liberta. Essa é a primeira coisa. Não existe uma missa especial. Essa missa é especial e agora vai ser por cura e libertação. Porque toda missa é especial, é única. Se nós entendêssemos isso, a nossa vida seria totalmente transformada. Agora existem missas que nós vamos, depois do rito da missa, dedicar com carinho, por orações mais voltadas para a cura, ou mais voltadas para a libertação, ou mais voltadas para uma bênção especial, bênção dos enfermos, bênção dos trabalhadores, mas isso tudo que é feito é depois da missa. Dentro da missa, a missa por si só, ela cura e liberta. Qual a importância de nós termos objetos abençoados junto de nós? Até mesmo a questão da água benta, né? Qual a sua importância para a vida do cristão? O Catecismo da Igreja nos ensina que Jesus deixou com a sua igreja os sacramentos. Neste mundo,
se nós queremos experimentar a graça de Deus em sua plenitude, é através dos sacramentos, né? Jesus nos deixou os sacramentos para que ele permanecesse atuando em nós. Mas o catecismo também indica que os sacramentais são elementos importantes que ajudam a crescer a nossa fé e a intimidade com Deus. E aqui entra as bênçãos. Toda bênção é um sacramental, né? Sacramental que abençoa objetos, água, lugares e tantas outras realidades e coisas que nós trazemos. Eu trago para o senhor, padre, o testemunho daquilo que eu vejo por meio das redes sociais do trabalho que eu realizo. Nós sabemos que existem 2 tipos de bênção. As bênçãos invocativas e as bênçãos constitutivas. Eu vejo muitas pessoas nas redes sociais dizendo assim: a bênção invocativa, ela tem valor por meio da televisão e das redes sociais, porque eu invoco a bênção de Deus sobre a pessoa, né? E a pessoa recebe a bênção. A bênção constitutiva, muitos dizem que ela não tem o poder de transformar esta substância, a água, por meio da televisão ou do rádio ou das redes sociais. É uma verdade, mas os testemunhos que eu recebo de graças recebidas por meio da pessoa que coloca lá o seu copo de água, a sua garrafa de água, a sua jarra de água, e pela televisão, pelo Facebook, Instagram, YouTube, pelo rádio, a pessoa recebe aquela bênção e alcança graças por meio daquele sacramental, por meio da bênção que, entre aspas, não tornaria aquela água benta. Eu sempre digo para os meus seguidores, aquelas pessoas que me acompanham, que bênção, por ser sacramental, ela depende muito mais da fé da pessoa que está recebendo do que da fé do padre que está abençoando. E aqui é o importante para você que está nos acompanhando. Você que acredita na bênção, você que acredita nos sacramentais, é a tua fé que faz com que esta água ou com aquele objeto que você está usando, ele tenha um poder de transformar a tua vida ou o lugar onde você está. Muito mais que a fé do padre. No sacramental é a fé da pessoa. Porque o padre não sai abençoando assim, a Deus dará. Vem aqui que eu estou vendendo bênção. Não. O que o fiel pede? Padre, o senhor abençoa esse livro? Porque é a minha fé que faz com que a bênção tenha valor na minha vida e transforme. Então a questão das bênçãos dos sacramentais é importante. Sim. Importante. Nossa, que fala repleta assim de emoção e de fé. E isso é muito importante para os nossos devotos e fiéis, porque aqui é um santuário que passa muita gente todos os dias e de meia hora a gente tem bênção. Então tenho certeza que isso vai tocar muitas pessoas que aqui visitam, que suplicam a bênção, né? Que é preciso que a gente tenha no coração aquilo que a gente quer abençoar, né? Porque às vezes o padre não tem conhecimento de tudo que está dentro do coração da pessoa, mas a graça é alcançada porque a fé ela é grande, ela é sincera, ela é verdadeira, né? Com certeza. Que bonito, padre. Maravilha, ótima pergunta. O que o senhor tem a dizer sobre assistir filmes de terror que falam sobre demônio, mal? Isso é bom, isso não é? Porque se eu não tenho o discernimento entre aquilo que é verdade e aquilo que é ficção, sim, nós vamos atraindo o mal para nós. Esta é a primeira coisa, viu? O mal existe? Existe. Mas muitas vezes ele tem mais poder na nossa vida porque nós atraímos o mal. Nós vemos o filme, aquela imagem fica gravada na nossa mente. E aquilo fica processando. Consciente ou inconscientemente, nós trazemos aquilo para dentro de nós. Quando eu trago algo que é negativo para dentro do meu coração, eu atraio o mal para dentro de mim. Então, eu digo assim, se aquele filme vai me trazer um conteúdo, um crescimento, e eu tenho discernimento para entender que aquilo ali foi criado para atrair a minha atenção e trazer o público para o cinema, para frente da televisão, é uma coisa. Agora, se eu não tenho esse discernimento, e eu vou acreditar que, de fato, tudo aquilo que eu vejo no filme acontece, ele é prejudicial, e eu oriento para você não assista. Tem que ter discernimento. Sobre
contaminações, assim, objetos, alimentos, isso pode ser contaminado pelo mal? Como funciona isso? Pode. A igreja também nos ensina que o mal existe e, tipo, contaminações, lugares, alimentos, objetos, também existem e sempre passa por meio, a gente lembra, o demônio, ele é uma pessoa, só que ele não é uma pessoa de carne e osso que nem eu e você, né? A igreja nos ensina que é um mal espiritual, mas é personificado. Só que o mal sempre se utiliza concretamente, fisicamente, de pessoas. Então, a contaminação, ela vai passar por esses caminhos. Ou pessoas que amaldiçoaram, pessoas que falaram mal, pessoas que, de alguma forma, produziram algum malefício. Em objetos, coisas, alimentos, existe isso. O que a gente faz com eles, assim, se a gente sente que não é algo que nos ajuda no nosso crescimento de fé? Sim, primeira coisa, se eu suspeito que algum objeto, algum elemento tem algum malefício, primeira coisa, se tem o mal também existe o bem, e o bem é muito maior. Primeira coisa, levar para que um padre possa abençoar, seja qualquer coisa. A bênção sacerdotal é Jesus abençoando e desfazendo o mal. Isso é a primeira coisa. Depois, se eu não quero ficar com o objeto aqui, mesmo depois da bênção, eu tenho alguma dúvida, o que nós fazemos? Nós temos que nos desfazer desse objeto. Muitas pessoas desfazem assim. Se essa xícara aqui foi contaminada, está abençoada, mas eu vou dar ela de presente. Ela não serve para mim, mas eu vou dar para o outro. Não, se não serve para você, também não vai servir para o outro. Então, o que a igreja diz? Ou a gente queima, ou a gente enterra. Eu vou eliminar aquele elemento que, mesmo depois da bênção, eu tenho aquele receio de ficar com o objeto, eu vou desfazer. A destruição primeira é queimando, ou então eu vou enterrar aquele objeto. Existe o malefício, existe a contaminação, eu vou fazer isso. Mas se eu acho que é minha casa, o padre vai lá abençoar. Eu acho que é aquele objeto, dá para o padre abençoar. Existe essa questão de contaminação, mas o importante também é que não podemos deixar de falar renunciar. Renunciar o mal é importante. Como que nós renunciamos o mal? Pode ser por orações espontâneas. A igreja ensina orações de renúncia quando nós buscamos o sacramento da confissão. Porque quando eu vou num lugar onde eu não sou chamado aí, ali eu me contamino, viu? E quando eu vou nesse lugar e me contamino, como que eu vou me libertar disso, padre? Através da confissão. E saber que na confissão existe também o caminho da renúncia. Porque quando eu tenho o propósito de não realizar novamente aquela atitude pecaminosa, eu estou renunciando. No seu livro, a gente encontra alguma oração de renúncia? Sim. Temos. Tem uma oração de renúncia, tem terço de renúncia. Olha. Tem uma oração que é linda, é uma consagração à Nossa Senhora. E dentro desta consagração à Nossa Senhora, também tem uma oração de renúncia que eu estou me consagrando a Maria, e ali dentro tem uma oração de renúncia. É possível a gente também rezar pelos outros, pela cura e libertação de quem nós amamos ou de quem precisa? Com certeza. Aqui nós entramos naquilo que o Catecismo da Igreja Católica nos ensina, que é o poder da intercessão, né? Interceder pelos outros é justo e necessário. Porque quantas pessoas precisam da nossa oração? Quantas pessoas talvez nem sabem, né, como rezar? E a nossa oração, ela é esse instrumento poderoso que Deus nos dá, né? Como nós precisamos entender, o padre é um exemplo claro disso, né? O padre é um exemplo claro do poder da oração de intercessão. Porque o que o padre faz na missa? O padre está oferecendo o sacrifício por ele e pelo povo. Quando o padre vai abençoar, a bênção não é para ele, é para o povo. Quando o padre estende a mão, porque o exemplo mais claro de intercessão são as mãos postas, né? Com as mãos erguidas, a Sagrada Escritura nos lembra, Moisés, quando tinha as mãos erguidas e o povo rezava,
o povo ganhava a batalha. Quando a mão cansava e a mão abaixava, o povo perdia. Então, tinha o Arão e os outros sacerdotes erguiam as mãos de Moisés, porque a intercessão é importante. Nós rezarmos uns pelos outros. Qual seria a mensagem, a indicação, o caminho, uma palavra de esperança e luz que a gente pode deixar para essa pessoa que nos acompanha ou para aquela que ela conhece que precisa disso? Importante nós lembrarmos, irmãos, aquilo que a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, nos ensina. É que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está passando por dificuldade, por tribulação, por doença, por perseguição, saiba, deste aparente mal, Deus tem um bem maior para tirar. Então, nós não podemos perder a esperança. Nesta mesma passagem, Paulo vai dizer, Padre, quem poderá nos separar do amor de Cristo? Tribulação, fome, nudez, espada, principados, potestade, a morte. Nada nos separa do amor de Deus, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Então, eu digo para você, se você está passando por essa dificuldade, Deus permitiu por 2 motivos. Ou para a sua santificação, ou para que a glória dele seja manifestada através da sua vida. Então, não desanime. Permaneça fiel, permaneça firme. E nós permanecemos firmes rezando, tendo vida de comunhão com Deus. Se alguém quer adquirir o livro, como faz? Para te seguir também nas redes sociais, Sim. Pode passar para a gente aí seus endereços. Ok, nas redes sociais, o meu perfil, ele é um perfil único. É no Facebook, no Instagram, no canal no YouTube, no TikTok, @Padre Iágaro Domingos. Você pode adquirir o nosso livro, preferencialmente pela Livraria Loyola. No site da Livraria Loyola nós temos o nosso devocionário. Nesta semana ele está lá como destaque na plataforma da Loyola. Também você pode adquiri-lo nas livrarias, nas plataformas digitais da Canção Nova, do Shopping Católico, também no Amazon. E fazer essa experiência, adquirir aqui o nosso devocionário. A responsável por esse livro está aqui, a editora Ângelos, tá bom? Então que você possa adquirir conosco lá. Muito bem, espero que esse livro faça muito bem para todos que adquiri-lo e também que essa nossa entrevista faça bem ao povo que nos escute. Então vamos primeiro exorcizar a água e logo depois o Padre dará a bênção. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu te exorcizo água, criatura de Deus, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Na força do Espírito Santo, para que te torne água exorcizada, a fim de pôr em fuga todo o poder do inimigo, e possa extirpar o próprio inimigo com seus anjos rebeldes. Pela virtude do mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso, que há de vir a julgar os vivos e os mortos e este mundo pelo fogo. Amém. Oremos. Ó Deus, eterno e todo-poderoso, vos pedimos humildemente que abençoeis e santifiqueis esta criatura água, que pusesse a serviço dos homens, para que todos os lugares em onde ela for aspergida, e todos aqueles que fizerem uso dela, recebam a saúde do corpo, a proteção da alma e sejam libertos de todo o mal. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre vós, vossa família, vossos sonhos e projetos, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Com fé, beba um pouco desta água. Pois é, isso mesmo. Até mais, que Deus os abençoe.